No nosso último estudo, abordámos a questão dos 6.000 anos referente ao que Ellen White e os pioneiros falaram em função do seu tempo. No nosso estudo de hoje é como que um complemento ao nosso estudo anterior. Por isso, o nosso título de hoje é retirado do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 7, que diz: Não vos pertence saber os tempos ou as estações. Mas vamos ler a passagem na sua totalidade para vermos o seu contexto. Vamos então a Atos, capítulo 1 e aos versículos de 6 a 8. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Como já vínhamos dizendo no nosso estudo anterior, há algum tempo que circula nas redes sociais um conceito diferente a uma das áreas da doutrina da segunda vinda de Cristo à Terra. Alguns pregadores teiam em promover a ideia de que Ellen White, em algumas das suas declarações, ensina e fomenta a crença de que se pode saber o ano em que terá lugar a segunda vinda de Cristo. No nosso último estudo, apenas vimos o conceito em que ela e os pioneiros pronunciaram esse pensamento. Contudo, hoje vamos abordar o assunto com outros escritos da Mensageira do Senhor e também com a Bíblia, para podermos constatar que o que estes novos pregadores afirmam sobre os 6.000 anos não tem qualquer fundamento para se atribuir uma data para a vinda de Cristo. Então, o argumento utilizado por estes pregadores baseia-se em declarações de Ellen White referentes ao período de tempo que transcorreram desde a entrada do pecado na Terra até à morte de Cristo na cruz, mais o período de tempo desde a cruz até à sua segunda vinda. Então estes pregadores argumentam especialmente 3 pontos. O primeiro é que Ellen White disse que desde a introdução do pecado na Terra até à morte de Cristo passaram 4.000 anos. O segundo também diz que da cruz até ao fim do tempo, o período compreendido é de 2.000 anos. E o terceiro, finalmente estes expositores, ao argumentarem estas duas ideias, concluem que o período total desde a introdução do pecado na Terra até à segunda vinda de Cristo é então de 6.000 anos. Perante estes 3 pontos, estes expositores pretendem então achar quando é que se cumprem os primeiros 4.000 anos. E depois disto acrescentam os seguintes 2.000 para completar os 6.000 e ao mesmo tempo saberem, dizem eles, o ano da segunda vinda do Cristo. Com base em todo este raciocínio, estes pregadores concluem então que Ellen White afirma que desde a introdução do pecado na Terra até à morte de Cristo na cruz passaram exatamente 4.000 anos. E isso ocorre no ano 31 da nossa era, que foi o ano em que Cristo morreu. Então, desde a morte de Cristo até à segunda vinda, dizem eles que existem mais 2.000 anos. Sendo assim, estes expositores, para saberem o ano da segunda vinda de Cristo, acrescentam ao ano 31 da nossa era 2.000 anos mais, o que nos leva então ao ano 2031, como o ano da segunda vinda de Cristo à Terra. Estes pregadores acrescentam que os seus argumentos não violam o conceito bíblico de que o dia e a hora da segunda vinda de Cristo ninguém sabe. Pois dizem eles que, ao não estarem a dar nem o dia nem a hora, mas somente o ano, dizem também eles que a Bíblia não diz que não se saberia o ano. Mas será que isto é mesmo verdade? Que podemos saber o ano, mas o dia e a hora não? Existem logo à partida aqui 3 grandes problemas. Primeiro, dará Ellen White o aval para este tipo de raciocínio que leva a estas conclusões? Segundo, está ela a ensinar que os 4.000 anos mencionados em alguns dos seus escritos são um período fixo, exato, cronologicamente falando, e que, portanto, é um período que deve calcular-se desde a entrada do pecado na Terra até à morte de Cristo pontualmente? E terceiro, ensina ela
que os 4.000 anos dos que faz menção em alguns dos seus escritos devem somar-se 2.000 e isso vai levar-nos até o ano da segunda vinda de Nosso Senhor? No nosso estudo anterior já demonstrámos todo o contexto histórico no qual Ellen White se referiu aos 6.000 anos. Mas hoje neste estudo vamos demonstrar através da Bíblia e também dos testemunhos do Espírito de Profecia que mais uma vez estarmos a marcar datas de ano para a vinda de Cristo não tem um mínimo fundamento, nem histórico, nem escriturístico e muito menos do Espírito de Profecia. Interpretarmos os escritos de Ellen White acerca das frases que ela usou sobre os 6.000 anos para calcularmos o ano da vinda de Cristo viola princípios elementares no estudo dos seus escritos e que nos conduzem a conclusões não acertadas nem sérias. Por isso, vamos então mostrar aspectos fundamentais a ter em conta para compreendermos onde se encontra o erro destes novos pregadores. O nosso estudo de hoje está dividido em 3 grandes partes. Vamos então à primeira. Quando Ellen White faz uso da frase 4.000 anos para referir-se ao tempo transcorrido entre a introdução do pecado na Terra e a morte de Cristo na cruz, não está defendendo, em exatidão cronológica, o tempo que existe entre esses dois eventos, a queda no Éden e a cruz, mas está a expressar-se numa forma em que se entenda o uso do arredondamento e tendo também em conta, tal como já vimos no estudo anterior, o combate a uma doutrina errada que existia no seu tempo, que era o milénio temporal, onde durante esse 7º milénio, como já tínhamos visto, as igrejas evangélicas diziam que a terra não descansa no 7º milénio. Todos são levados a Jerusalém. Todos se convertem igualmente com os judeus. Fazem sacrifícios e festas no templo. Os animais tornam-se mansos. Satanás é solto quase no final destes 1000 anos e engana os que se converteram. Estes querem tomar a terra e a terra somente descansa no 8º milénio. Tudo isto nós já vimos no nosso estudo anterior. Ao falar da quantidade de anos neste contexto, ela prescinde de frações para completar unidades de certa ordem. Como é que podemos saber que Ellen White, ao utilizar a frase 4.000 anos, para além dos motivos que já vimos no seu contexto histórico, ela o faz de forma arredondada ou aproximada? Em primeiro lugar, porque ela também estava em consonância com os pioneiros, mais propriamente com a cronologia que já tinha sido apresentada pelo pastor John Andrews em 1883, que apontava ao final dos 6.000 anos para o final do século XIX. Em parte alguma ela refutou esses escritos de John Andrews. E o mesmo já não se passava com outros escritos de pioneiros que tinham trazido heresias para o movimento adventista, tais como, por exemplo, as teorias panteístas do Dr. Kellogg, entre outros. Em segundo lugar, porque ela, noutras ocasiões, utilizou essa frase 4.000 anos para fazer referência a outros períodos de tempo distintos do período que vai desde a queda de Adão até à cruz. E quais são esses 2 outros períodos? 1. Da entrada do pecado da terra até ao nascimento de Cristo. E 2. Da entrada do pecado na terra até à tentação de Cristo no deserto. Na primeira, que é desde a queda de Adão até o nascimento de Cristo, conclui o período de 4.000 anos, 3 ou 4 anos antes da era cristã, que foi quando nasceu o nosso Salvador. Na segunda, que é desde a queda de Adão até à tentação de Cristo no deserto, conclui o período no ano 27 da era cristã, quando Jesus já tinha 30 anos após o seu nascimento. Ou seja, Ellen White utiliza a frase 4.000 anos e aplica-a de forma arredondada, aproximada, a 3 períodos distintos. E vamos ver quais são estes períodos distintos. 1. Da queda de Adão à cruz. 2. Da queda de Adão ao nascimento de Cristo. E 3. Da queda de Adão à tentação de Cristo no deserto. Mas se observarmos de ordem cronológica, teríamos então o seguinte. Em primeiro, da entrada do pecado na terra ao nascimento de Cristo. Em segundo, da entrada do pecado na terra à tentação de Cristo. E
em terceiro, da entrada do pecado na terra à morte de Cristo. Perante este cenário, só podemos concluir que Ellen White utiliza a frase 4.000 anos de forma arredondada e os aplica a 3 períodos de tempo que terminam em anos distintos. Se não, vejamos. Temos, em primeiro lugar, o nascimento de Cristo 3 a 4 anos antes da era cristã. Em segundo lugar, a tentação de Cristo no deserto no ano 27 da nossa era. E, finalmente, a morte de Cristo no ano 31 da nossa era. Ao estarmos a dizer que a mensageira do Senhor pegou a frase 4.000 anos para somá-la depois aos 2.000 anos que vêm depois desse período e tirarmos depois a conclusão que Cristo vem precisamente depois desse período, então o nosso Senhor Jesus Cristo teria que vir em 3 ocasiões distanciadas, entre elas por vários anos. Vejamos então se aplicarmos esta frase dos 4.000 anos ao nascimento de Cristo, ele teria vindo no ano de 1996 ou 1997, segundo estes cronologistas, porque ali haveria 4.000 mais 2.000, tendo em conta que Jesus nasceu no ano 3 ou 4 da nossa era. Se aplicarmos a ocasião da tentação no deserto, mais propriamente no ano 27 da nossa era, então 2.000 anos depois, levar-nos-ia ao ano 2027. E a terceira e última hipótese, se o aplicarmos à ocasião da morte de Cristo, que foi no ano 31 da nossa era, chegaríamos ao ano 2031. E qual destas 3 aplicações poderia ser a correta? Nenhuma, certamente. E porquê? Porque Ellen White nunca utilizou a frase 4.000 anos de forma precisa, exata, cronologicamente falando, nem demonstrou o menor indício de que fosse a sua intenção que as expressões referentes aos 4.000 anos se lhe acrescentassem os 2.000 anos da era cristã, com o objetivo de encontrar o ano para a segunda vinda de Cristo. Tal situação é totalmente contrária aos ensinamentos da serva do Senhor. Vamos examinar agora as declarações de Ellen White ao usar a frase 4.000 anos para fazer referência aproximada e arredondada a 3 períodos distintos. Examinemos a primeira situação, que é referente ao período da entrada do pecado na terra até ao nascimento de Cristo. No livro Desejar Todas as Nações, na página 25, lemos então o seguinte: a história de Belém é inexaurível. Nela se acham ocultas as profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Romanos 11:33. Maravilhamo-nos do sacrifício do Salvador, em permutar o trono do céu pela manjedoura e a companhia dos anjos que o adoravam pela dos animais da extremaria. O orgulho e presunção humanos ficam repreendidos em sua presença. Todavia, esse passo não era senão o princípio de sua maravilhosa condescendência. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da humanidade humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que estes resultados foram, manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Este texto reporta-nos a história de Belém, mais propriamente ao nascimento de Cristo, e diz-nos que Jesus aceitou a humanidade quando a humanidade havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Então, por este texto, os que marcam data para a vinda de Cristo, com os 4.000 anos mais 2.000 anos, teriam aqui que calcular os 4.000 anos até ao nascimento de Cristo. Vamos ver mais um texto do Espírito de Profecia também no livro Desejar Todas as Nações, mas agora na página 538, que também contabiliza os 4.000 anos desde a criação até ao nascimento de Cristo. Era desígnio divino colocar as coisas numa base de segurança eterna, sendo decidido nos conselhos celestiais que se concedesse tempo a Satanás para desenvolver os seus princípios, o fundamento do seu sistema de governo, pretenderem serem os mesmos superiores aos princípios divinos. Deu-se tempo para que os princípios de Satanás operassem, a fim de serem vistos pelo universo celestial. Satanás induziu o homem ao pecado e o plano de redenção entrou em vigor. Por 4.000 anos esteve Cristo trabalhando pelo reerguimento do homem
e Satanás por sua ruína e degradação. E o universo celeste contemplava tudo. Ao vir Jesus ao mundo, o poder de Satanás voltou-se contra ele. Desde o tempo em que aqui apareceu como criancinha de Belém, manobrou o usurpador para promover sua destruição. Novamente temos aqui os 4.000 anos, desde a queda do homem até vir Jesus ao nosso mundo. Vamos agora ver os 4.000 anos desde o período da entrada do pecado na Terra até a ocasião da tentação de Cristo no deserto, mais propriamente no ano 27 da nossa era. Temos novamente aqui o livro Desejado de Todas as Nações e vamos ver o que é que ele nos diz na página 72 sobre esta outra perspectiva. Satanás apontara ao pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. Cristo devia redimir, em nossa humanidade, a falha de Adão. Quando este fora vencido pelo tentador, entretanto, não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade, possuindo o pleno vigor da mente e do corpo. Achava-se circundado das glórias do Éden e em comunicação diária com seres celestiais. Não foi assim quanto a Jesus, quando penetrou no deserto para confrontar-se com Satanás. Por 4.000 anos a raça estivera a decrescer em forças físicas, vigor mental e moral, e Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas de sua degradação. Diz-nos então aqui que desde a entrada do pecado, mas agora diz-nos que até à tentação de Cristo no deserto, passaram cerca de 4.000 anos. Vamos ver o segundo texto também sobre esta perspectiva. Temos agora aqui o livro Mensagens Escolhidas, volume 1 e página 267. Cristo, no deserto da tentação, ficou no lugar de Adão para suportar a prova a que ele deixou de resistir. Ali Cristo venceu em lugar do pecador, 4.000 anos depois de Adão volver costas à luz de seu lar. Separada da presença de Deus, a família humana, a cada geração sucessiva, estivera se afastando mais e mais da pureza, sabedoria e conhecimento originais que Adão possuía no Éden. Cristo suportou os pecados e fraquezas da raça humana, tais como existiram quando ele veio à Terra para ajudar o homem. Em favor da raça, tendo sobre si as fraquezas do homem caído, devia ele resistir às tentações de Satanás em todos os pontos em que o homem seria tentado. Novamente temos aqui o mesmo raciocínio. Cristo no deserto da tentação com um ponto final para os 4.000 anos desde a queda no Éden. Examinemos então a última passagem sobre esta perspectiva. Continuamos no mesmo livro de Mensagens Escolhidas, mas agora na página 269. No deserto da tentação, Cristo ficou sem alimento por 40 dias. Moisés, em ocasiões especiais, estivera o mesmo período sem alimento. Não sentira, porém, o tormento da fome. Não fora tentado nem molestado por um inimigo vil e poderoso, como foi o Filho de Deus. Fora erguido acima do humano, sustido especialmente pela glória de Deus, a qual o envolvia. Satanás tivera então tão grande êxito em enganar os anjos de Deus e na queda do nobre Adão, que pensava que na humilhação de Cristo ele teria êxito em vencê-lo. Considerava com prazerosa exultação o resultado das tentações e o aumento do pecado na contínua transgressão da lei de Deus por mais de 4.000 anos. Estivemos então a ver 3 passagens da serva do Senhor em que ela aplica a tentação de Cristo como ponto final. Os 4.000 anos tendo como ponto de partida a queda de Adão no Éden. Contudo, Ellen White tem mais 3 declarações que estão também no contexto da tentação de Cristo no deserto. Elas estão na continuação da última mensagem que vimos no livro de Mensagens Escolhidas, volume 1. Não vamos estar aqui a lê-las todas, mas deixamos as referências para aqueles que queiram depois possam investigar através do PDF que disponibilizamos deste estudo. Vamos então apenas dar as referências a estas passagens.
Temos aqui esta aqui, que encontra-se em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 279, e no primeiro parágrafo, em que é feita também alusão aos 4.000 anos e no contexto da tentação de Cristo no deserto. Temos aqui, na mesma página, no mesmo livro de Mensagens Escolhidas, volume 1, a mesma questão. E na continuação temos também aqui os 4.000 anos no mesmo livro e na mesma página. Entramos agora na frase dos 4.000 anos referente ao período da entrada do pecado na Terra até à morte de Cristo, no ano 31 da nossa era. Dispomos aqui do Desejo das Nações, página 462 e no parágrafo 2º, que nos diz o seguinte: Cristo se achava no ponto de transição entre dois sistemas e suas duas grandes festas. Ele, o Imaculado Cordeiro de Deus, estava para se apresentar como oferta pelo pecado e queria assim levar a termo o sistema de símbolos e cerimónias que por 4.000 anos apontara à sua morte. Como podemos ver aqui, o ponto final dos 4.000 anos deixou de ser a tentação de Cristo, mas sim a sua morte. Continuemos a ver outro texto, mas agora no livro O Grande Conflito e na página 327. No ano 31 da nossa era, 3 anos e meio depois do seu batismo, Nosso Senhor foi crucificado. Com o grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, terminou aquele sistema cerimonial de ofertas que durante 4.000 anos haviam apontado para o Cordeiro de Deus. O tipo alcançou o antitipo e todos os sacrifícios e ofertas daquele sistema cerimonial deveriam cessar. O ponto terminal para os 4.000 anos é aqui o ano 31 da nossa era, ou seja, é a data da crucifixão de Cristo. Vamos agora à terceira e última passagem do Espírito de Profecia sobre este mesmo aspecto, no livro O Grande Conflito, mas agora na página 546. E Paulo disse: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecereis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 16 a 18. Se durante 4.000 anos os justos tivessem à sua morte ido diretamente para o céu, como poderia Paulo ter dito que se não há ressurreição, os que dormiram em Cristo estão perdidos? Não seria necessário ressurreição. Pela terceira vez vimos Ellen White a fazer alusão a 4.000 anos entre a queda do homem e a morte de Cristo. O que significa, então, que Ellen White utiliza a expressão 4.000 anos de pecado com o início na queda do homem, mas com 3 pontos términos diferentes. Ou seja, o primeiro, até ao nascimento de Cristo. O segundo, até à tentação de Cristo no deserto, que corresponde ao ano 27 da nossa era. E o terceiro, até à morte de Cristo, que é no ano 31 da nossa era. Portanto, os 4.000 anos têm que forçosamente ser um número de anos não precisos, mas sim aproximados ou arredondados, não podendo ser usados para exatidão cronológica, pois de outra forma Ellen White estaria a contradizer-se. O segundo aspecto do nosso estudo de hoje é de que devemos ter em conta que a frase 6.000 anos de pecado, ao referir-se à história deste mundo e ao fim do pecado, não defende exatidão cronológica. Quando Ellen White faz uso da frase 6.000 anos de pecado, referindo-se à história deste mundo e ao fim do pecado, período em que se inclui os 4.000 anos antes de Cristo e 2.000 anos depois de Cristo, ela o faz também de forma aproximada, usando linguagem de aproximação ao arredondamento e nunca em sentido cronológico exato. Vamos ver algumas evidências também. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 491. A incessante transgressão do homem através de 6.000 anos tem trazido em resultado doença, dor e morte. E à medida que nos aproximamos do fim do tempo, a tentação do inimigo para ceder ao apetite será mais poderosa e difícil de vencer. Este texto foi publicado no ano de 1875.
Vejam que Ellen White apontava já nesta altura 6.000 anos de transgressão do homem. Se fôssemos aplicar à letra cronologicamente os 6.000 anos à data da publicação, estaríamos hoje, no ano 2022, ano em que estamos a fazer este estudo, com mais 147 anos de pecado que, adicionados aos 6.000, totalizariam 6.147 anos de pecado neste mundo. Temos agora aqui o livro Conselhos sobre Saúde, na página 19. O homem surgiu das mãos do seu Criador, perfeito em estrutura e belo na forma. O facto de ter ele resistido por 6.000 anos o constante recrescimento dos fardos de doença e do crime é a prova cabal do poder de resistência com a qual foi dotado no princípio. A data desta publicação é de 1890 e tem mais de 130 anos para os dias de hoje. Então aqui estaríamos neste preciso momento com 6.132 anos de pecado neste mundo. É tudo uma questão de aritmética, meus irmãos. A própria serva do Senhor expressa-se à data da sua época com termos que fazem alusão aos 6.000 anos, como já tendo até transcorridos em algumas vezes. Por isso, mais uma vez ela utiliza a frase em sentido arredondado ou aproximado. Vamos ver mais uma declaração nesta direção. Patriarcas e Profetas, página 22. As leis e operações da natureza que têm incitado o estudo dos homens durante 6.000 anos estavam-lhes abertas à mente pelo infinito construtor e mantenedor de tudo. Entretinham conversa com a folha, com a flor e a árvore, aprendendo de cada uma os segredos de sua vida. A data desta publicação é de 1890. Mais uma vez se faz alusão aos 6.000 anos como já tendo sido completados. E mesmo que se estivessem a completar neste mesmo ano de 1890, estaríamos novamente com 6.132 anos de pecado neste mundo. Por 6.000 anos, Deus tem suportado a ignorância e a maldade dos homens. Mais uma vez, temos aqui os 6.000 anos como já tendo transcorrido. E agora temos aqui o ano da publicação de 1899. Aqui, somando até aos dias de hoje, já teremos 6.123 anos de pecado. Deus dotou o homem de tão grande força vital que ele tem resistido ao acúmulo de doenças lançadas sobre a humanidade em consequência de hábitos pervertidos e tem sobrevivido por 6.000 anos. O ano de publicação aqui é de 1873. Novamente uma data diferente ao adicionarmos os 6.000 anos. Estaríamos hoje então com 6.149 anos de pecado no mundo. Um inimigo cruel e astuto observa os nossos passos e trabalha a cada momento com toda a sua força e habilidade para desviar-nos do caminho correto. Tem estado dedicado a esta obra desde que teve êxito em vencer os nossos primeiros pais no seu belo lar edénico. Mais de 6.000 anos de uma prática contínua aumentaram a sua habilidade para enganar e tentar. Sinais dos Tempos, 29 de setembro de 1887. Vejamos que em 1887 ela falava já de mais de 6.000 anos, desde que Satanás venceu os nossos primeiros pais no Éden. Como é que hoje alguém se atreve a dizer que estes 6.000 anos ainda se encontram no futuro? Preferimos ficar com a palavra da profetisa de Deus do que com os falsos profetas atuais, que marcam datas para a vinda de Cristo baseado na frase 6.000 anos de pecado para calcular a data da vinda de Cristo. Vamos agora ao livro Grande Conflito, na página 11 e no 4º parágrafo. Durante 6.000 anos, esse espírito superior, que ocupou outrora lugar preeminente entre os anjos de Deus, tem estado devotado a uma obra de destruição e engano.
Mais uma vez, aqui os 6.000 anos, como já se tendo completado nesta data da publicação, que foi em 1888. Com esta data, hoje teríamos 6.134 anos de pecado na Terra. Durante 6.000 anos, tem a fé edificado sobre Cristo. Por 6.000 anos, as inundações e tempestades da ira satânica têm batido de encontro à rocha de nossa salvação. Ela, porém, permanece inabalável. Em 1898, data da publicação do livro dos Atos das Nações, a mensageira do Senhor mostra-nos que já se tinha chegado à data de 6.000 anos de pecado neste mundo. Hoje estaríamos com 6.123 anos concluídos. E vamos à última passagem que nos fala sobre os 6.000 anos de pecado. Os espíritos negam a divindade de Cristo e até põem o Criador no mesmo nível que eles mesmos. Sob este novo disfarce, o grande rebelde continua levando adiante a guerra que começou no céu e que procede na terra há 6.000 anos. Sinais dos tempos, 8 de dezembro de 1909. Por esta última passagem, já teríamos hoje um atraso de 113 anos. Observamos de uma forma muito clara que seria completamente inconsistente estarmos a usar a frase 4.000 anos mais 2.000 anos ou 6.000 anos de pecado para calcular o ano para a vinda de Cristo. Pois a serva do Senhor falou essa expressão como os 6.000 anos já estando a ocorrer durante a altura em que ela escrevia. A primeira ocorreu em 1873 e a última em 1909, como nós acabamos de ver. Temos aqui então uma diferença de 36 anos entre ambos os extremos. Só por aqui já era mais do que o suficiente para não entrarmos no campo da especulação, afirmando que a frase 6.000 anos de pecado é um número preciso e cronológico. E depois, se somarmos a data em que foram escritos estes textos, constatamos que transcorreram até o ano 2022, que é o ano em que estamos a efetuar este estudo. Isto levar-nos-ia mais de um século acima dos 6.000 anos de pecado nesta terra. O terceiro aspecto que devemos ter em conta neste nosso estudo é que devemos compreender onde está também o erro nos estudos e conclusões dos pregadores mencionados. É que tanto a Bíblia como o livro do Espírito de Profecia são claros e específicos em que nenhuma pessoa lhe foi dada ou lhe será dada a missão de anunciar a ocasião ou o tempo específico da segunda vinda de Cristo a esta terra. Vamos primeiro começar com a Bíblia, mais nomeadamente com o livro de Marcos, capítulo 13 e os versículos 35 a 37. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Vamos agora ao Evangelho de Mateus, capítulo 24, e aos versículos de 42 a 44. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. E vamos retornar novamente ao livro de Marcos, capítulo 13, mas agora no versículo 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, os defensores das marcações de datas, por exemplo, para 2027 ou 2031, para a vinda de Cristo, argumentam que nenhum destes textos diz que ninguém saberá o ano, pois só fazem menção de dia e hora, mas não de ano. Este argumento é utilizado pelo facto da maioria destes pregadores desconhecer que no grego os termos empregados para fazer alusão ao tempo e ocasião da segunda vinda de Cristo implica tudo, ou seja, dia, hora e ano. Vejamos agora Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e os versículos 6 e 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo:
Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então o que é que nós temos aqui? Temos dois termos: tempos e estações. Os tempos ou as estações é a tradução da frase crono e kairos. As duas palavras encontram-se juntas num sentido escatológico em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Extraímos esta observação de Estudos sobre Atos de George Parker, editorial Porta-Voz de 1988, impresso nos Estados Unidos da América na página 26. Crono é o vocábulo grego 5150 da Nova Concordância Teológica de grego a espanhola do Novo Testamento e significa lapso ou período de tempo, momento ou ocasião. Isto é tirado do Léxico Grego-Espanhol do Novo Testamento de Alfredo Tugui, da editorial Mundo Hispânico, publicado nos Estados Unidos da América em 1996 e na página 961. Tempos ou cronos emprega-se também no Novo Testamento como sinónimo de ano ou anos. E agora vamos observar alguns exemplos. Em Atos, capítulo 7 e versículo 23, é-nos dito o seguinte: E quando completou a idade, ou tempo, de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Mas o texto grego diz o seguinte: E quando completou o crono de 40 anos. Vamos ver o texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e no versículo 18. E suportou os seus costumes no deserto por espaço ou tempo de quase 40 anos. Então, quando o Nosso Senhor disse: Não vos pertence saber os tempos, Ele estava a dizer que não nos pertence saber nenhum período de tempo ou de anos que apontem para um momento específico para a restauração de todas as coisas, o que é o mesmo para a segunda vinda de Cristo. O mesmo acontece com outro termo utilizado por Jesus em Atos capítulo 1 e no versículo 7, na frase que já vimos: os tempos ou as estações. O termo para estações no grego é kairos, correspondente ao vocábulo 2540 da Concordância Grego-Espanhola do Novo Testamento. Este termo é utilizado também como cronos, como sinónimo de ano ou anos. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro encontra-se em Apocalipse, capítulo 12 e versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Todo o adventista sabe que este é o momento mesmo, aliás, é o mesmo período de Daniel, capítulo 12 e versículo 7, onde nos diz: E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. É por isso que na Septuaginta, que é a primeira tradução para o grego do Antigo Testamento hebraico, é traduzido o vocábulo hebraico para tempo como kaipos. E todo o estudioso das profecias bíblicas sabe que estes 3 tempos e meio são 3 anos e meio proféticos, que são os mesmos 1260 dias ou anos de Apocalipse capítulo 12 e versículo 14. O mesmo sucede na Septuaginta em Daniel capítulo 7 e versículo 27, e no caso dos 7 tempos da loucura de Nabucodonosor, no capítulo 4 de Daniel. Retornando então ao nosso ponto inicial, tanto o termo tempos como o termo estações
de Atos capítulo 1 e versículo 7 é usado na Bíblia como implicando anos e, em alguns casos, sinónimo de anos. Por isso, afirmarmos que podemos assinalar um ano específico ou um período determinado de anos para ocorrer a segunda vinda de Cristo, que assim não violamos o ensino de Jesus de que não nos é designado saber os tempos ou estações para a vinda do Senhor, é estarmos a subestimar e até mesmo ignorar o significado em si dos próprios termos utilizados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora ver o que nos diz o Espírito de Profecia sobre anunciar a ocasião ou tempo específico da segunda vinda de Cristo. Temos aqui a primeira passagem que se encontra no livro Testemunhos para Ministros, página 55. Precavenham-se todos os nossos irmãos e irmãs de qualquer que marque tempo para o Senhor cumprir sua palavra. E o que é que nos diz a seguir? A respeito de sua vinda, ou acerca de qualquer outra promessa de especial importância por ele feita. Mais clareza do que esta é impossível. E agora vejamos qual o texto que a serva do Senhor usa de seguida. Não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ela está aqui a fazer referência a Atos capítulo 1 e versículo 7. Continua ela. Falsos mestres podem parecer muito zelosos da obra de Deus e podem despender meios para apresentar ao mundo e à Igreja as suas teorias. Mas como misturam o erro com a verdade, sua mensagem é de engano e levará almas para veredas falsas. Deve-se-lhes fazer o quê? Deve-se-lhes fazer oposição, não porque sejam homens maus, mas porque são mestres do quê, meus irmãos? Mestres de falsidades e procuram colocar sobre a falsidade o sinete da verdade. Como é que chama a irmã White àqueles que colocam datas para a vinda de Cristo? De falsos mestres. Muitos ficam indignados por nós também usarmos esta expressão de falsos mestres para todos esses pregadores que marcam datas para a vinda de Cristo. Mas esta expressão não é nossa. É a própria mensageira do Senhor que utiliza esta expressão para estes pregadores. E continuemos para terminar este texto. Que lástima darem-se homens a tais trabalhos para descobrir alguma teoria errónea, quando existe abundância de preciosas gemas da verdade, pelas quais o povo pode ser enriquecido da mais santa fé. O livro Mensagens Escolhidas, volume 1, tem bastante instrução acerca deste assunto de marcar datas. Vamos começar pela página 186. Depois de citar Atos, capítulo 1, versículos 7 e 8, ela diz: esta é a obra em que nós também nos devemos empenhar. Em vez de viver na expectativa de algum tempo especial de agitação, cumpre-nos aproveitar sabiamente as oportunidades presentes, fazendo o que deve ser feito para que almas sejam salvas. Em lugar de gastar as energias de nossa mente em especulações quanto aos tempos e às estações que o Senhor estabeleceu por seu próprio poder e reteve dos homens, devemos render-nos nós mesmos ao domínio do Espírito Santo, cumprir os deveres atuais, dar o pão da vida, não adulterado com opiniões humanas, a almas que estão perecendo pela verdade. O que é que hoje vemos no mundo adventista em geral, meus irmãos? É precisamente o que aqui acabámos de ler. São gastas energias em especulações quanto aos tempos e às estações. E agora vejam o que Ellen White nos continua a dizer. Satanás está sempre pronto a encher a mente com teorias e cálculos que desviam homens da verdade presente e inabilitam-nos para dar a mensagem do terceiro anjo ao mundo. Tem sido sempre assim, pois nosso Salvador tem muitas vezes tido de falar reprovadoramente aos que se entregavam a especulações e estavam sempre indagando em torno daquelas coisas que o Senhor não revelou.
Quantas teorias e cálculos não fazem os falsos mestres atualmente? Tudo o que seja especulação e sensacionalismo estão eles prontos para apresentar ao povo. Avançando 2 páginas neste livro, encontramos esta seguinte passagem. Cristo comunicou a seus discípulos verdades cuja amplitude e profundidade e valor eles mal apreciavam ou mesmo compreendiam. E as mesmas condições existem entre entre o povo de Deus atualmente. Também nós deixamos de apreender a grandeza, perceber a beleza da verdade que Deus nos confiou hoje. Progredíssemos nós em conhecimento espiritual e veríamos a verdade se desenvolvendo e expandido em sentidos com que mal temos sonhado. Porém, ela jamais se desenvolverá em quaisquer direções que nos levem a imaginar que podemos saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu por seu próprio poder. Podemos então nós saber os tempos e as estações que Deus estabeleceu? O que é que nos diz acerca do Senhor, a serva do Senhor aqui? Se progredíssemos em conhecimento espiritual, saberíamos que não podemos ter este conhecimento. Mas, infelizmente, os modernos pregadores atuais, que marcam datas para a vinda de Cristo, não progridem em conhecimento espiritual. Vivem numa mensagem de medo e de terror. Eles são, no fim de contas, uma pedra de tropeço para o povo de Deus. Tenho sido repetidamente advertida com referência a quê, meus irmãos? Com referência a marcar tempo. Nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo. Não devemos saber o tempo definido nem para o derramamento do Espírito Santo, nem para a vinda de Cristo. Então, sabemos por aqui que não devemos marcar mais tempo para qualquer profecia, incluindo a vinda de Cristo. Estive procurando entre meus escritos, antes de vir a esta reunião, a ver o que devia trazer comigo para a Austrália. E achei um envelope em que estava escrito: testemunho dado quanto a marcar tempo, 21 de junho de 1851. Guarde cuidadosamente. Abri-o e eis o que achei. Vamos então ver o que a irmã White encontrou neste envelope. Cópia de uma visão que o Senhor deu à irmã White em 21 de junho de 1851, em Camden, Nova York. O Senhor mostrou-me que a mensagem deve ir e que não deve depender de tempo, pois o tempo não será nunca mais uma prova. Vi que alguns estavam ficando com uma falsa agitação nascida de pregar-se o tempo. Vi que a terceira mensagem angélica pode subsistir sob seu próprio fundamento e que não precisa nenhum tempo para fortalecê-la e que ela irá com forte poder e fará a sua obra e será abreviada em justiça. Vi que alguns estavam fazendo tudo depender do próximo outono, isto é, fazendo seus cálculos e dispondo de suas propriedades com referência a esse tempo. Vi que isto era errado por esta razão. Em lugar de irem diariamente a Deus, desejando fervorosamente saber seu dever presente, eles olhavam adiante e faziam seus cálculos como se soubessem que a obra findaria este outono, sem indagar de Deus diariamente o seu dever. Ellen White, copiado em Milton, a 29 de junho de 1851. Se o tempo nunca mais será uma prova, por que se marcar datas para a vinda de Cristo? Continuemos a ler neste mesmo livro no parágrafo seguinte. Este foi o documento com que deparei na última segunda-feira ao procurar entre meus escritos, e aqui está outro que foi escrito com relação a um homem que estava marcando o tempo em 1884 e espalhando largamente seus argumentos para provar-se de suas teorias. Foi-me trazida em Jackson, Michigan, na reunião campal
a notícia do que ele estava fazendo, e eu disse ao povo que não necessitavam dar atenção à teoria desse homem, pois o acontecimento que ele predizia não havia de ocorrer. Os tempos e estações Deus estabeleceu por seu próprio poder. E porque não nos deu Deus esse conhecimento? Porque não faríamos dele o devido uso, caso ele assim fizesse. Nesta altura havia então um homem que estava marcando o ano de 1884 para argumentar as suas teorias. O que é que diria hoje Irmão White para com aqueles que estão hoje marcando datas também para a vinda de Cristo? Certamente o mesmo que disse a este homem nesta altura. Que nós atualmente não devemos dar ouvidos a estes falsos mestres atuais. E porquê? Vejam o que ela nos continua a dizer. Desse conhecimento viria em resultado um estado de coisas entre o nosso povo que retardaria grandemente a obra de Deus no preparar um povo para subsistir naquele grande dia que há de vir. Não devemos viver em agitação acerca de tempo. Não nos devemos absorver com especulações relativamente aos tempos e às estações que Deus não revelou. O que é que têm feito aqueles que têm marcado sistematicamente datas para a vinda de Cristo ao longo de vários anos? É precisamente o que ela nos diz aqui. Retardar grandemente a obra de Deus em preparar um povo para subsistir naquele grande dia. E diz também que nos devemos deixar do quê? De especulações relativamente aos tempos e às estações que Deus não revelou. Continuemos a ler o restante desta passagem. Jesus disse a seus discípulos: vigiai, mas não para um tempo definido. Ao estarmos a especificar um ano definido para a vinda de Cristo, o que é que estamos a fazer? A contradizer as ordens dadas por Deus. Mas então devemos nós deixar de vigiar por não sabermos o ano em que Jesus vem? Veja o que continua a dizer a serva do Senhor. Seus seguidores devem encontrar-se na posição dos que estão à escuta das ordens de seu comandante. Devem vigiar, esperar, orar e trabalhar à medida que se aproxima o tempo da vinda do Senhor. Ninguém, no entanto, será capaz de predizer exatamente quando virá aquele tempo, pois daquele dia e hora ninguém sabe. Não sereis capazes de dizer que ele virá dentro de 1, 2 ou 5 anos, nem deveis retardar sua vinda, declarando que não será por 10 ou 20 anos. Já vimos pela Bíblia que a palavra tempos e estações se referem também a anos. Mas agora temos também aqui a comprovação do Espírito de Profecia de que não poderemos dizer em que ano Jesus virá, se dentro de 1, 2 ou 5 anos, ou talvez mais. Mas também não podemos dizer que ele vai retardar a sua vinda por 10, 20 ou mais anos. Temos um Deus tão misericordioso que nos deixou tudo tão bem delineado para que não erremos nestes mesmos pequenos pormenores. É o dever do povo de Deus ter suas lâmpadas limpas e acesas. Ser como pessoas que aguardam o esposo quando ele voltar das bodas. Não tendes um momento a perder em negligência da grande salvação que foi providenciada para vós. Conclusão. Não nos corresponde saber os tempos e as estações para a vinda de Cristo. E vamos só ver mais 3 passagens do Espírito de Profecia. O livro Evangelismo, na página 221 e no primeiro parágrafo, diz-nos o seguinte: Deus pôs sob o seu domínio os tempos e as estações. E porque nos não concedeu Deus esse conhecimento? Porque, se nulo concedesse, não faríamos dele o uso correto. Desse conhecimento resultaria um estado de coisas tal entre o nosso povo que retardaria grandemente a obra de Deus na preparação de um povo que subsiste no grande dia que está para vir. Não nos devemos absorver
com especulações relativas aos tempos e estações que Deus não revelou. Deus, na sua infinita sabedoria, já sabia que se tivesse dado conhecimento aos homens para saberem o ano da vinda de Cristo, eles fariam mau uso desse conhecimento. E também nos é dito que não nos devemos absorver com especulações relativas aos tempos ou estações que Deus não nos revelou. Estarmos a fazer isso, como muitos fazem atualmente, é estarmos em rebelião contra Deus. E os rebeldes não herdarão o reino de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 169 e segundo parágrafo. Nestes dias estão sendo ensinados muitos enganos como sendo verdades. Alguns de nossos irmãos têm ensinado pontos de vista que não podemos endossar. Ideias fantasiosas, interpretações forçadas e peculiares das Escrituras estão-se introduzindo. Alguns desses ensinos talvez não pareçam senão jotas e tis, mas crescerão e se tornarão laços para os inexperientes. Esta é uma tremenda passagem com imensa precisão que nos mostra o que se passa hoje em muitos que se dizem adventistas do sétimo dia. Estamos sendo varridos por ventos de doutrina como nunca aconteceu durante toda a nossa história denominacional. Ideias fantasiosas, interpretações forçadas e particulares das Escrituras é o que vemos no dia a dia e nas redes sociais dentro do professo povo de Deus. E vamos terminar com a última passagem do nosso estudo que se encontra no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 38 e no primeiro parágrafo. A comichão do desejo de dar origem a algo novo dá em resultado doutrinas estranhas e destrói largamente a influência dos que seriam uma força para o bem, caso mantivessem firme o propósito de sua confiança na verdade que o Senhor lhes dera. Meus queridos irmãos, esta passagem reflete e de que maneira o que vemos hoje no nosso meio. A comichão ou o desassossego de transmitir algo novo, algo fantasioso, interpretações forçadas, sensacionalismo, teorias da conspiração. E o que é que isto destrói? Destrói a força para o bem. Todos estes pregadores que gostam de trazer sempre algo novo e excitante para o povo, saibam, meus irmãos, que esse não é o método que Deus aprova e que não provém dele. E se não provém dele, de quem provém? Certamente do inimigo das almas. O que estes falsos mestres pretendem é que o seu ego seja exaltado através dos seus discípulos e seguidores. Por isso pretendem sempre trazer uma mensagem com algo de sensacional, algo extravagante que a maioria do povo gosta, porque lhes excita as emoções. Só que a palavra de Deus é para ser compreendida e assimilada sem emoções, para ser entendida através do estudo sistemático e profundo da Bíblia e dos escritos do Espírito de Profecia, para ser assimilada pelo poder do Espírito Santo transformador na vida daqueles que desejam servir ao seu Senhor com toda a luz que recebem. Estes estudos sobre os 6.000 anos e a marcação de datas para a vinda de Cristo levaram-nos bastantes dias de pesquisa e de oração. Mas o que pretendemos é, acima de tudo, meu querido irmão e minha querida irmã, darmos pistas e diretrizes para que tu também vás diretamente à palavra de Deus por ti mesmo, e não pelo que os outros dizem, que possas chegar a compreender a correta doutrina adventista original, pois ela foi dada por Deus aos nossos pioneiros e também à mensageira do Senhor, e finalmente a todos aqueles que desejam ser santificados por esta mensagem. Como já vimos, e a título de conclusão, mais uma vez, nem Ellen White, nem os pioneiros adventistas usaram alguma vez a expressão 6.000 anos para marcar um ano para a vinda de Cristo. O contexto era que eles tinham que combater o milénio temporal que negava as doutrinas elementares do adventismo. Isso vimos no primeiro estudo sobre este tema. E hoje, como conclusão, vimos que Ellen White utilizou a expressão 4.000 anos e 6.000 anos de forma arredondada ou aproximada,
e nunca para ser usada de forma cronológica ou precisa, porque o que estava no contexto desta expressão era que os opositores ao movimento adventista, mais propriamente as igrejas evangélicas naquela altura, acreditavam e assinavam que existia um sétimo milénio, que seria nesta terra e não no céu, e que só no oitavo milénio é que os santos iriam para o céu. E tudo isto, com várias doutrinas erróneas, atacava diretamente todos os pilares adventistas. Apelamos a todos aqueles que pregam e seguem estas heresias, que não são mais do que doutrinas de demónios, sobre a marcação de um ano para a vinda de Cristo, que reflitam, que estudem com espírito de humildade e contrição a Bíblia e os testemunhos do Espírito de Profecia, e deixem estas falsas doutrinas que só conduzem à perdição. Temos este estudo em PDF para que depois possam conferir com mais tempo todas as passagens bíblicas e do Espírito de Profecia que aqui apresentamos. Basta para isso contactarem-nos através dos contactos que estão no final desta apresentação. O nosso próximo estudo tem como título Jesus em semelhança da carne do pecado. É um tema que tem também dividido muito o povo adventista, principalmente a partir do ano de 1957, quando foi publicado pela primeira vez o livro Questões sobre a Doutrina. Iremos então estudar através da Bíblia e do Espírito de Profecia com que natureza veio Cristo a este mundo. Com a natureza de Adão antes da queda ou com a natureza de Adão depois da queda? Este é mais um ponto de salvação ou perdição. Agradecemos desde já a todos aqueles que nos acompanharam durante este estudo e contamos com a vossa presença já na próxima semana com um tema completamente diferente, mas bem essencial também para os dias em que vivemos. Que Deus vos abençoe e até ao nosso próximo estudo.